Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live. Na verdade, hoje é uma live improvisada, é uma conversa e a gente jamais vai querer esgotar esse assunto, mas foi algo que o coração dizia para vir aqui para a gente conversar. E eu sou a Dani Drummond, eu sou idealizadora da 21 Conecta e eu sou mãe do Theo. Meu filho tem 4 anos e é um menino muito alegre, inteligente, equilibrado emocionalmente, a gente sempre dialogando sobre as emoções dele. E coincidentemente ele tem síndrome de Down. Então hoje eu quis trazer um assunto para vocês, é algo que há algum tempo, na verdade, eu tenho buscado e é um caminho, né, na verdade, e eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês, porque a gente, além de estimular os nossos filhos, cuidar de todo o desenvolvimento dele, a gente precisa cuidar muito das relações afetivas, do equilíbrio emocional. E a maternidade apresenta pra gente um universo muito complexo e que, na verdade, a gente não estava preparado para ele. Então, a gente entra no fundo do poço, literalmente, com muitas transformações. E por isso que é tão importante a gente conversar sobre além do diagnóstico, sobre além do desenvolvimento atípico, seja ele qual for que vocês queiram conversar. Então, eu quis trazer esse assunto aqui pra gente dialogar, né, no sentido de bate-papo mesmo, de conversa. Eu ouvi meu coração, né, um assunto que eu gosto muito de estudar e, na verdade, há 3 anos praticamente que eu tenho buscado muito essa visão positiva das relações, essa educação parental mais responsável, de colaboração, de respeito mútuo. Então, só que antes da gente falar sobre isso, eu queria voltar um pouquinho sobre a nossa maternidade, né? A gente tem homens aqui já participando das lives, sejam muito bem-vindos. Quando a gente fala maternidade, a gente fala em paternidade também. E a gente vai trazer algumas reflexões aqui. E eu gostaria muito de contar com a participação de vocês, com o sentimento de vocês. A gente está aqui realmente para abrir o coração, para dialogar, para trazer assuntos bem pertinentes ao nosso universo. Então, quando a escolha do tema da live, na verdade eu nem acabei não escrevendo aqui, mas o tema escolhido para hoje, eu não nasci mãe nem pai, muito menos de uma criança com deficiência. Quis trazer um assunto muito fundo, muito forte, na verdade, porque quando a gente recebe um diagnóstico, a gente se dá conta que a gente não preparou para ter um filho com deficiência. E nessa maternidade contemporânea, a gente romantiza todas as situações. A gente romantiza, né, o maternar, o nascimento, como que vai ser o trabalho de parto, se vai ser vaginal, se vai ser um trabalho respeitoso, natural, se eu vou amamentar ou não, se meu filho vai ser perfeito, porque a sociedade deseja que as crianças sejam perfeitas, que nós sejamos perfeitos. E quando a maternidade chega, a gente se depara com um diagnóstico inesperado, de cara tudo vai por terra. De cara a gente se vê no fundo do poço. Do tipo, eu não fui preparada. Ninguém conversou comigo sobre os riscos de ter um filho com deficiência. Do que seria essa maternidade. A gente entra numa exaustão, numa rotina, né, surreal de consultas, terapias, acompanhamentos, várias denominações que a gente não esperava, né? A gente não conhecia, um universo que a gente não conhecia. Ou seja, em momento algum a gente foi preparado para receber um filho com deficiência. Receber um filho já é desafiador, né? A gente sabe disso.
vem um inesperado. A maternidade e a paternidade traz todas as transformações possíveis que o ser humano pode ocorrer, né, no ser humano. Então, a gente se depara com um universo totalmente novo pra gente. E além disso, a gente se depara com uma história patriarcal de que a mãe é obrigada a cuidar do filho. A mãe abre mão da própria vida para cuidar do filho. E ela, por algum tempo, né, ela vira simplesmente somente uma mãe, né, cobrada, julgada, faz isso, faz aquilo. Você deveria estar amamentando dessa forma, seu parto não foi natural, o que aconteceu, né? Assim, vem muitas pressões da sociedade. E a gente, quando nasce, a gente não pensa ser mãe, a gente, no fundo, vem um desejo de ser mãe, mas a gente não planejava ter um filho com deficiência, né? E quando vem essa maternidade, quando a gente se depara com esse diagnóstico, a gente começa essa busca toda de estimulação. Nesse momento, a gente realmente entra no fundo do poço e não vê uma luz no fim do túnel, né? E agora, o que eu faço? Né? É muito profundo, é muito difícil nesse momento. E por isso que é tão importante a gente trazer esses medos, a gente trazer essas dores, quais são os nossos preconceitos, o que a gente imaginava que a gente fosse viver e que a gente não está vivendo naquele momento. A gente entende o tanto que a maternidade é romantizada pela nossa sociedade, o tanto que a gente se prepara para montar um quarto para a criança, para montar todo o kit de enxoval, as lembrancinhas, mas a gente não prepara para um puerpério, para uma depressão pós-parto, para um diagnóstico inesperado, para a necessidade do filho, às vezes, ficar no CTI, ou até mesmo, caso a gente não, né, assim, umas dores ainda muito mais profundas, de às vezes não ter o filho no braço. A gente não espera isso, mas mais do que nunca, sempre é importante a gente voltar a esses assuntos, porque a maternidade atípica, a paternidade também, a gente tem alguns pais aqui. Parabéns, viu? Renivaldo, que tá falando aqui que tem um filho com síndrome de Down. Parabéns pelo seu filho. E se você tá aqui é porque você tá buscando algo melhor para ele, né? Você tá nessa busca, nesse encontro. E o Renivaldo tá falando, né? Triste quando se vê uma mãe caminhando sozinha para cuidar do filho com deficiência. Sim, é muito difícil. E daí a mãe se vê imersa, né? No fundo do poço, sem ter forças, com seus preconceitos, com seus medos de infância, com seus traumas de infância. Como que fica essa relação? Como que essa mãe ou esse pai vai se reerguer diante de um diagnóstico inesperado, diante de uma realidade dura que está posta? E aí? E agora? Como que vai ser de agora em diante? E, assim, trago essas reflexões porque é importante a gente conversar sobre isso. Eu trouxe o tema dessa live e tô aqui com um script para que eu não esqueça de conversar sobre muitas coisas importantes nesse assunto envolvendo a parentalidade positiva. E a gente precisa muito de resiliência, a gente precisa muito de força, mas aí vem os denominativos, né? Ah, você é uma mãe especial. Mães especiais recebem filhos especiais, né? Isso é mais um romantizador da sociedade. Não, ninguém quer ter um filho com deficiência. A gente, às vezes, quando vê na família do outro, a gente pensa, é uma família especial. Mas no fundo, se é especial, você não queria ter para você. E por isso, assim, que é muito, muito profundo essa transformação. E a gente precisa buscar força, a gente precisa entender, somente ressignificando, somente compreendendo, vivendo os nossos medos, as nossas transformações, que a gente vai conseguir olhar para frente, que a gente vai conseguir equilibrar tudo isso que nos influencia,
qual é a história de vida, qual é a história familiar, qual é o contexto que nos trouxe até aqui, com toda a bagagem da história, com todas as dificuldades familiares existentes, né, e com todos os traumas, as vivências, e quem sou eu naquele momento? E quem vai ser meu filho? Meu filho precisa ser protagonista da sua vida. Né? Meu filho que está ali surgindo, meu filho não é a deficiência. Meu filho é um ser, ele é um indivíduo muito além de uma criança com deficiência que acabou de nascer. E a gente precisa, além de olhar essa criança, a gente precisa cuidar desse indivíduo, enxergar ele como um ser humano e um adulto no futuro independente. Mas ele só vai ser independente a gente cuidando dessas emoções, dessa autonomia, desde sempre, desde ainda bebê, ainda na primeira infância. Renivaldo está comentando aqui, né? Nós pais de crianças especiais não, Renivaldo, desculpa. Porque todos nós somos especiais. Eu sou especial para minha mãe. Você é especial para sua família, para todo o seu contexto familiar. Então, nós pais de crianças com desenvolvimento atípico, precisamos acabar com rótulos que as pessoas nos colocam como pobres coitados. Pois é. Por que será que as pessoas nos colocam como pobres coitados? Porque a sociedade ainda não enxerga aquele indivíduo com o seu potencial único. A sociedade ainda limita, a sociedade ainda não acredita. E vem um sentimento da sociedade de ter pena, né? Coitados, né? Receber um filho com alguma deficiência. E na verdade não somos pobres coitados, né? Mas para isso, para a gente não ser visto dessa forma, o que a gente precisa? A gente precisa ressignificar esse momento do diagnóstico. Nós temos uma história que nos trouxe até aqui, né? Quem sou eu? O que me cabe nesse momento? Qual a minha responsabilidade nesse momento? E como eu quero construir essa história a partir de agora? Essa é a grande questão, né? Não nos cabe culpar, penalizar, porque a sociedade quer pra gente que a gente seja uma mãe perfeita, um pai perfeito e que a gente tenha filhos perfeitos. Isso é impossível. Desculpa, acabei de receber uma ligação aqui. Mas nós somos seres humanos. Quando a gente fala em perfeição, em ter filhos normais, né, do jeito que a sociedade fala, não nos cabe. Isso não nos cabe. A gente é seres, né, de falhas, de virtudes, de características, mas perfeitos jamais. Ninguém é, né? Então a gente precisa olhar o indivíduo desde o nascimento como indivíduo, não se resumindo a característica dele. Ah, ele é um Downzinho. Eu escuto demais. Ah, meu filho é Downzinho. Meu filho é um príncipe. Rótulos não, gente. Vamos mudar, vamos construir essa história a partir de agora. Porque isso começa muito da gente, né? Começa do nosso coração, do nosso sentimento e das oportunidades que a gente vai construindo a partir de agora. Então, eu não planejei ter um filho com deficiência. A sociedade já é uma sociedade muito patriarcal, né? Que espera que o pai saia para trabalhar e a mãe fique cuidando da criança. Por que isso? Por que tem que ser dessa forma? Por que os dois não poderiam juntos cuidar dessa criança e sair para trabalhar? Cada um tem a sua responsabilidade. E nesse momento, muitas vezes, existe uma sobrecarga para o lado da mulher que virou mãe. E os papéis começam assim, a mãe começa a somatizar, começa a sentir uma responsabilidade muito além
do que lhe cabe. Ela acha que ela tem que dar conta de tudo e muito mais, né? Quem estiver aqui participando dessa live e quiser comentar a respeito, como se sente diante dessa sobrecarga, que é impossível, a gente precisa rever isso. Nós não estamos dando conta de tudo que a sociedade acredita que a gente tem que dar. A gente precisa reequilibrar. A conta não está fechando. Nós principalmente mulheres, estamos adoecendo nesse maternar. E a gente precisa mais do que nunca olhar pra gente. Olhar para quais são as nossas dores, quais são os nossos medos, seja em relação a gente, seja em relação aos nossos filhos, quais são as nossas inseguranças. Somente revendo todo esse contexto que a gente vai conseguir cuidar bem de nossos filhos. Que a gente sempre ouve, né, de alguns psicólogos, que eu tô nessa busca constante. Nossos filhos não querem uma mãe perfeita. Querem uma mãe saudável, seja física, mental, emocional. Uma mãe que os ame. Né? Isso é muito forte, gente. Porque a gente acha que a gente tem que acompanhar tudo, que a gente tem que fazer tudo que todos os profissionais nos orientam. E muito mais, a gente acha que a nossa casa tem que estar impecável, né? Que não, nossos filhos estão vigiando as vasilhas na pia que precisam ser lavadas. Claro que não. Vale muito mais algum momento de olho no olho, de troca, de afeto, do que todas as obrigações que a gente coloca no ombro e carrega. A Babi tá comentando aqui que o marido dela ajuda. Babi, posso fazer um comentário? É parceria. É isso mesmo. É um senso de colaboração e responsabilidade entre o casal. Entre todos da família. Se não é o casal, é quem mais que vai ser essa rede de apoio dessa mãe? Vai ser a avó? Vai ser os tios? Os padrinhos? Uma amiga próxima? Ou uma secretária? A gente precisa de rede de apoio. A gente não dá conta sozinho. Jamais. É impossível. E é isso mesmo, Babi. É parceria, é colaboração. E às vezes a gente fala, né, que o marido me ajuda. Não, ele não ajuda. Ele tá cumprindo o papel dele de pai. Né? Às vezes a gente tem que dividir essas responsabilidades. E às vezes nós mulheres, eu já cometi muito esse erro, que às vezes a gente não deixa o pai aparecer. O pai ser o protagonista também da ação, do momento, né? Do contexto familiar. Por mais que a gente tenha... Cada ser humano é único, cada ser humano tem a forma de educar. Claro que a violência física a gente tem que reprimir. A violência física a gente tem que olhar com muita atenção, né? Seja abusos ou violência física, algo que prejudique a criança. Aí a gente tem que olhar com muito cuidado. Então, queria comentar muito que é assim, a maternidade nos apresenta um universo muito novo, transformador, que vai nos trazer reflexões que talvez que a gente nunca tenha feito antes. E que ela vai interferir nas nossas relações como um todo. A gente é literalmente outra pessoa após a maternidade, né? Nossa parceria, nos nossos amigos, tudo muda. E a gente também muda. Tá tudo ok. A gente precisa só reequilibrar, readequar. E qual que é a história que a gente vai querer construir a partir de agora. E muito interessante, profundo a gente conversar e falar que os nossos filhos nos apresentam, né? Um universo difícil, profundo, que nos exige tanto, que a gente se cobra tanto, né? A gente acha que a gente realmente tem que dar conta de tudo. E, ao mesmo tempo, a gente está ali construindo aquela relação,
aquele vínculo afetivo e a gente está construindo, a gente está formando um ser humano, né? E a gente às vezes busca tanto o desenvolvimento, a gente fica correndo tanto atrás daquelas linhas de desenvolvimento. Claro que precisa, claro que a gente quer buscar autonomia para aquela criança, é tudo que a gente deseja. Mas a gente também quer uma criança independente emocionalmente. A gente quer uma criança que saiba solucionar conflitos. A gente quer uma criança, um ser humano que saiba estar entre relações, construir relações de afeto e vínculo com outras pessoas. E por isso, para isso, a gente tem que desde sempre ensinar isso para os nossos filhos. Mas para a gente ensinar, na verdade, não é ensinar, é a gente construir junto essa relação. A gente precisa primeiro olhar para dentro. Primeiro olhar para dentro e ver como que eu estou construindo essa relação comigo mesmo. Eu estou sendo respeitosa comigo? Eu estou cuidando de mim? Porque para eu cuidar do outro, eu preciso primeiro cuidar de mim. Eu preciso ser o exemplo da situação, né? E quando a gente vai construir essa relação, a gente está falando de uma relação respeitosa, de respeito mútuo. A gente não está falando de uma relação de autoridade, ou de permissividade, do excesso de ser permissivo, né? Que pode tudo, aquela criança pode tudo. Ô, coitadinho, ele tem um filho com deficiência, ele tem uma deficiência, ele pode fazer tudo que ele quiser. Não, não é isso. A gente tem que dar autonomia, diálogos e compreensão para que a gente possa estar cuidando desse ser humano, estar construindo essa relação. E a gente fala muito, né, dessa relação de respeito e uma relação possível, uma relação baseada no amor, no afeto, porque ali está um indivíduo. E a gente não tem que, pra gente cuidar, educar uma criança, a gente não precisa de agressividade, a gente não precisa de violência física. Se a gente não bate em um adulto, se a gente não bate em um idoso, se a gente não bate em uma mulher, por que a gente, para educar os nossos filhos, a gente precisa usar a força, a violência física para educar? Isso é muito sério? Não, a gente não precisa. A gente não pode usar a violência física. A gente precisa construir, todas as crianças já nascem, de um modo geral, assim, elas despertam para o senso de colaboração. E a gente dentro de casa, a gente precisa construir uma relação colaborativa. Vamos juntos lavar as louças, vamos juntos estender a cama, colocar roupa para lavar. Coisas pequenas que para aquela criança pode ser uma diversão e ao mesmo tempo a criança está desenvolvendo o senso de colaboração. Quando a gente pode falar, não, ó, a gente está cuidando da nossa casa. Gente, isso é tão importante, isso é tão fundamental para aquele ser. E de repente, né, por exemplo, se ela joga alguma coisa, lança alguma coisa no chão e quebra, olha, quebrou, né? Acabou. E ali pode ser, às vezes, até um brinquedo, né? Alguma coisa importante para aquela criança. E a gente precisa lidar com essas emoções, né? Com essas dores das crianças. E a gente precisa acolher, né? Mas a gente não pode, a gente não consegue resolver todas as situações daquela criança. Muitas vezes a gente se depara em situações difíceis para a criança, e pra gente também, que às vezes dói tanto na gente, mas que a gente precisa dar um calor humano. E que aquilo ali, naquele momento, a gente não consegue solucionar o problema, mas a gente consegue acolher o sentimento. A gente consegue validar o sentimento de uma criança. Né? E a gente, naquele momento, a criança se sente acolhida, ela se sente pertencida, né? A gente está falando de afeto, de relação. Então, uma busca por uma parentalidade positiva, a Lua Barros,
que é uma educadora, assim, uma pessoa super fera que trouxe o tema dessa live, inclusive, para quem está chegando agora, que eu não nasci mãe, muito menos de uma criança com deficiência. E que a sociedade não nos prepara para ser mãe de uma criança com deficiência. A sociedade nos prepara para viver uma maternidade romantizada, uma maternidade que não existe. E, na verdade, quando a gente recebe um diagnóstico de uma deficiência, a gente precisa ressignificar, a gente precisa transformar e construir esses novos sonhos. Então, quando a gente fala, né, nessa parentalidade, é buscar uma relação de respeito, de amor e de compreensão, de empatia. E, ao mesmo tempo, a gente precisa acreditar que a nossa história está sendo construída nessa maternidade atípica. O caminho que me trouxe até aqui me fez ter um filho com deficiência e hoje eu sou muito melhor por ter o meu filho. Mas para isso, gente, a gente precisa nos entender, conhecer a nossa história. Quem somos nós? O que a gente quer daqui em diante? O que a gente vai construir a partir de agora? Eu tenho um diagnóstico na mão, mas eu não tenho uma sentença. Eu não tenho um luto. Eu tenho preconceitos, eu tenho medos que precisam ser trabalhados e transformados. E olhando para frente, como que eu vou lidar? Eu tenho opção. Eu posso ser feliz independente de qualquer diagnóstico? Essa é a pergunta que a gente se faz. O que é melhor para mim? Eu passar o resto da vida olhando apenas para esse diagnóstico? Para esse mínimo que existe no meu filho? Olhando para as limitações dele que a sociedade alega que ele tem? Para as dificuldades dele? Ao invés de eu estar construindo uma relação de afeto, construindo uma nova história com ele, com o ser humano que ele é hoje. Porque ele já é. Ele já tá ali. Ele já tá, aquele indivíduo já tá prestando atenção em todo o seu contexto, toda a história familiar. E parentalidade positiva, quando a gente fala que a gente quer educar com respeito, com amor, não garante ter uma vida de sucesso. A gente não tá aqui para falar em alta performance. Eu não tô aqui para falar que meu filho é o melhor, que ele tem o melhor desenvolvimento. Eu quero que ele seja feliz, que ele entenda de humanidade. É isso que a gente quer. É isso que a gente precisa construir. A gente precisa construir um ser humano muito além de pessoas que cumprem seus papéis no desenvolvimento. E eu quero agradecer todo mundo que está passando aqui pela live, que entende, gosta desse assunto, né? Porque é um assunto tão profundo e talvez seja uma das poucas vezes que a gente tenha falado sobre isso, do quanto que é importante a gente, além de apresentar os profissionais especializados, conectar com esses profissionais, acolher cada família que chega, mas a gente precisa olhar esse indivíduo como um ser único, como um indivíduo muito além da deficiência. E a gente precisa entender, compreender essas emoções e estabelecer essas relações com esse ser. Muito obrigada por cada um que está aqui conosco. Espero que essas reflexões, assim, é a primeira vez que a gente toca nesse assunto. Espero que a gente traga isso mais, né? Foi uma necessidade minha de trazer esse assunto sobre falar mesmo das dores da maternidade, dos desafios que são estabelecidos pra gente,
sem romantismo, sem julgamento e olhar para frente, né? A gente precisa acreditar. Eu ouvi recentemente uma frase que fala que a nossa vida não é caos, a nossa vida é cosmos. A gente precisa acreditar no universo, em todas as forças do universo. O que mandam pra gente, o que o universo manda pra gente é nosso. Sejam os amores, sejam as alegrias, sejam as dores. A gente passa pelas dores, em inocência nossa. Achar que a maternidade, que a nossa vida vai ser linear. Não vai ser de altos e baixos. Nossa vida é de altos e baixos. Isso é viver. E por isso que a gente não pode se iludir achando que uma maternidade, qualquer maternidade, é linear, que a gente não vai ter os sofrimentos. A gente precisa entender quais são esses sofrimentos e ressignificar essa dor. Compreender, internalizar, conversar, falar, trazer para fora. Porque somente o trazer para fora que vai nos fazer entender o que a gente está vivendo e como que a gente pode seguir daqui em diante. Mavi Kids, ela comentando aqui, né, que trabalhou muitos anos na educação e com crianças com necessidades especiais, porém quando o Enzo, o filho dela, nasceu com síndrome de Down, nós tivemos que reaprender, pois cada ser é único e todos os dias é um aprendizado. E é isso mesmo, né? E tem algumas frases que falam, né, que eu nunca fui mãe de uma criança com 5 anos, por exemplo, porque meu filho tem só 4 ainda. Na hora que ele chegar na idade de 5 anos, vão ser outros desafios. E eu preciso buscar, eu preciso estar na busca. Eu preciso buscar entender esse processo para que eu consiga acompanhar. Para que eu não me perca nesse maternar. Porque a gente vai caminhar junto. Em alguns momentos, a gente não vai conseguir aliviar as dores dos nossos filhos. Pertencem a eles, é a história que eles estão construindo. A gente tem um caminho pela frente para caminhar junto, para estabelecer as relações, mas a gente não consegue amenizar tudo. A gente não consegue tirar a dor dele e trazer pra gente. Às vezes é tudo que a gente queria, né? Como mãe. Laura tá comentando aqui. E as mães não podem viver isoladas numa ilha imaginária que só ela pode formar essa nova vida. Vida se viver o melhor dentro da nossa realidade. Isso mesmo, Laura. Cada família tem um contexto. O que serve para o meu filho não vai servir para a sua pequena. São diferentes. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os métodos que surgem, com os protocolos que surgem, com as receitas de bolo que todo tempo a gente tem, principalmente agora nessa era de Instagram, de rede social. A gente tem 5 formas de educar um filho, 10 formas de ter um desempenho de performance. Gente, infelizmente não é tão simples assim. O ser humano é muito mais complexo, muito mais ambíguo, né? Um dia isso dá certo, no outro dia aquela teoria, aquela técnica não deu certo mais. E como que a gente vai fazer tudo isso acontecer? Somente a gente buscando. E é uma busca eterna, né? A gente tem que estar sempre meio que correndo atrás mesmo, mas não é correndo atrás da estimulação, não é correndo atrás. Sim, a gente precisa estimular, né? Assim, eu super sou a favor, sentar no chão, brincar, mas a gente precisa entender também que esse contexto às vezes é muito maior, né? Que quando a gente está falando em educar uma criança, a gente está falando em tornar essa criança adulto, um adulto responsável. Não é, eu falo responsável pelo ser humano, né?
ser um indivíduo único que entenda qual o papel dele na sociedade, quem ele é na sociedade, qual a história dele, qual o caminho que ele vai percorrer a partir de agora. E eu agradeço imensamente por cada um que está aqui passando na live, que está acompanhando e que apoia o trabalho da 21 Conecta. A gente está aqui para ser rede, para ser ponte, para estreitar essas relações, para que a gente possa caminhar junto, para que a gente possa construir junto. É fato que quando nasce um filho, a gente precisa de uma aldeia inteira, né? E é tão lindo a gente ver essa aldeia transcorrendo distâncias aí, percorrendo distâncias e estreitando, né? Famílias de lugares tão distantes que a gente jamais teria a oportunidade de conviver. E a gente está aqui junto, construindo essa rede, né? Que a 21 Conecta não é minha, a 21 Conecta é de todos, é para todos e ela é construída com todos. Tragam as demandas, vamos dialogar, vamos conversar. E uma das coisas que eu mais gosto, né, essa oportunidade de trazer esses assuntos, porque eu tenho um filho que ali me espera, eu tenho um filho que ali eu preciso estudar, que eu preciso buscar o melhor para ele na minha maternidade, pelo melhor que eu posso ser como ser humano. Né? E é muito bom trazer os assuntos, é muito bom dialogar, né? Assim, é maravilhoso conversar com tantos profissionais competentes que estão nessa busca pela gente. Mas assim, é algo muito altruísta, mas é algo também que eu faço por mim. É algo que eu tenho o maior prazer de debruçar, de estudar e construir essa relação, né? Não é fácil educar uma criança, mas não vai ser com violência física, com autoridade, com desrespeito. A gente tem que buscar um viés assim muito mais empático, de respeito mútuo, de colaboração e de afinidade, de criar vínculos profundos, de construir relações profundas. E eu faço esse convite para vocês hoje, que a gente busque uma parentalidade positiva, que a gente busque esse caminho de uma educação mais respeitosa e que a gente busque entender esse universo. O que nos trouxe até aqui? Qual é a história que conecta com a gente? Entender que a vida não é caos. E se você receber um diagnóstico agora, entenda, compreenda, por mais que seja difícil, a dor que você esteja vivendo nesse momento, a vida não é caos. A vida é cosmos. Em algum momento, a gente vai entender por que a gente recebeu esse diagnóstico dos nossos filhos. Que a gente vai reconstruir tudo isso. Não estou dizendo que é fácil. Eu sei que a caminhada é muito difícil. Eu sei que muitas vezes, né, como a gente comentou no início da live, a gente não espera ficar passando de terapia em terapia, de consulta a consulta, de profissional aqui, profissional ali. A gente não esperou isso, mas é o que a gente tem. Nesse momento é o que a gente tem. É isso que a gente tem que construir daqui pra frente. A caminhada que nos trouxe até aqui e a caminhada que vai nos levar adiante, né? E eu faço esse convite para que a gente possa juntos, né, dar as mãos mesmo e construir essas relações mais respeitosas. E acreditar no universo, acreditar na força da vida, né? Confiar na vida mesmo e entender que isso é um processo, é uma jornada e é um caminho. E quando eu falo muito, né, que a jornada pode ser leve, não estou dizendo que a jornada vai ser livre, linear e livre de dores. Mas mesmo com as dores, que a gente possa ser feliz juntos, que a gente possa construir um caminho de afeto. E eu deixo aqui esse convite. Agradeço todos que aqui estão. Muito obrigada mesmo pelo carinho, por caminhar com a gente. O assunto dessa live foi parentalidade positiva, respeitosa.
Eu não nasci mãe, muito menos de uma criança com deficiência, mas que a gente juntos, ressignificando, construindo essas relações, que a gente pode caminhar de uma maneira mais leve. Não que a gente não tenha dias difíceis, tá? Mas vamos juntos. Um beijo no coração de cada um que tá aqui. Muito obrigado. Vou deixar essa live salva. Karen, beijo enorme para você. Vou deixar salva para que possam compartilhar, reassistir e continuemos juntos. Beijo grande para todo mundo e até a próxima.